Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, 21 de maio, quarta-feira, vamos dar sequência aqui ao estudo da lição da Escola Sabatina. Só que antes, porém, eu gostaria de me justificar, porque ontem também não tivemos a leitura da Bíblia. Então, ontem eu estava no futebol e eu machuquei de novo a clavícula. Estive no hospital das 7 até 9 e pouco da noite. Fui atendido, fiz um raio-x e vou passar pelo ortopedista na semana que vem. Eu acredito que pode ter fraturado aqui a clavícula. Então, ficou tarde e acabamos não lendo a Bíblia ontem também. Se Deus quiser, hoje a gente volta à leitura. E é isso. Vida que segue, né? Vamos ver como será. Pessoal, o tema de hoje, Salmo 5. E eu quero ler aqui com vocês o capítulo 5 do livro de Salmos, e ele tem aqui um paralelo com o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Bom, na verdade, aqui no capítulo 14 do livro do Apocalipse, vem falando a respeito dos redimidos, que são os que a gente viu no estudo de segunda-feira, que fala a respeito daqueles que recebem o nome do Senhor na sua fronte. E também fala a respeito dos perdidos. Lá no finzinho do livro do Apocalipse diz que os perdidos receberão o nome da besta também na fronte. Então, que é uma diferença entre eles. E aqui no capítulo 5 do livro de Salmos, a gente percebe uma diferenciação específica, especial assim, entre os salvos e os perdidos. Davi diz assim, Salmos capítulo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Aqui Davi adora a Deus, pede para que ele o salve, o acuda, né? E diz que Deus não se agrada do mal, né? Pois tu és Deus que não se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal, certo? Verso 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Retomando aqui que as cachorrinhas estavam tentando entrar no portão ali, mas estava fechado. Então, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, o cercas da tua benevolência. Aqui a gente percebe as características, pelo menos algumas características que Davi expõe aqui em relação aos ímpios. Diz que eles são sanguinários, são fraudulentos,
Mas uma coisa que ele enfatiza muito é a questão da mentira, dos lábios impuros, né? E uma coisa que eu acho interessante aqui é que quando Davi se refere a ele ou aos remidos, ele não diz que os remidos são, só aqui no finzinho, né, que ele diz, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Só neste momento aqui que Davi chama o salvo de justo, não no sentido de dele ser merecedor, mas em todas as vezes que Davi cita a respeito da sua condição, que pede para salvar, ele não diz que o justo deve ser salvo por merecer, mas pela misericórdia do Senhor, né? Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã me apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então, Davi, que ele exalta o nome de Deus e pela confiança em Deus, é que ele confia em sua salvação, né? Ao contrário de que as características do ímpio, aqui, que são sanguinários, são fraudulentos e tal, né? A garganta deles é um sepulcro aberto, né? Então, proferem mentiras, enfim. Então, que temos essas duas características, os salvos, mediante a adoração a Deus, e como nós vimos na segunda-feira, que também tem o seu caráter, um caráter honesto, um caráter sem mentiras, um caráter bom, e em contrapartida agora nós vamos ver o ímpio, que está aqui também no capítulo 14 do livro de Mateus, já que é um paralelo entre essas duas passagens, de Mateus e de Apocalipse. Capítulo 14 do livro do Apocalipse, aqui a partir até o verso 5, nós já lemos na segunda-feira, que diz a respeito dos 144 mil que estarão de pé no Monte Sião, e aqui no verso, a partir do verso 6, a gente vem vendo a respeito das 3 mensagens angélicas, né? E aqui na terceira mensagem angélica, a partir do verso 9, diz assim: seguiu-se a estes os 2 primeiros anjos, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E aqui termina dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A palavra de Deus diz que Satanás é mentiroso e homicida desde o princípio, enquanto que os servos de Deus confiam no Senhor, recebem a sua marca e guardam os mandamentos do Senhor. Na primeira parte do capítulo 14 de Apocalipse, fala a respeito dos salvos. E nessa segunda parte, a respeito da terceira mensagem angélica, a partir do verso 9, vem falando a respeito dos perdidos que recebem a marca da besta. Que recebem a marca da besta. Então, quando a gente percebe a respeito, como nós vimos no estudo de segunda-feira, receber o nome de Deus é receber o caráter de Deus, receber a marca da besta também é manter-se no caráter da besta. A partir do momento em que você não escolhe servir a Deus, você estará recebendo a marca da besta, você estará recebendo o seu nome, o nome da besta. Então, aqui no comentário da lição diz: Davi destacou que o mal não pode habitar com Deus. O objetivo do tabernáculo era que Deus habitasse entre seu povo, e isso também será verdade no reino de Cristo, como diz em Apocalipse 21:3. Os que se aproximam do trono de Deus devem ser redimidos pelo próprio Deus.
No Salmo 5,7, Davi descreve um ato de adoração, que é a questão central do grande conflito. Apocalipse 13 usa 5 vezes o verbo adorar, e as 3 mensagens angélicas chamam o mundo a adorar o Criador. Davi disse que temia a Deus, e a mensagem do remanescente apresenta o seguinte chamado: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Todo o tema do Apocalipse e da Palavra de Deus se refere à adoração, a quem nós adoramos. A quem nós adorarmos, a esse nós vamos seguir. E a quem nós seguirmos, claro, a esse nós vamos obedecer. Então, se nós adoramos a Deus, vamos obedecê-lo, independente das circunstâncias, independente das consequências em relação a obedecer a Deus. Vou obedecer a Deus, mas em tal ponto não, para eu não ser prejudicado em tal coisa. Vou obedecer a Deus, não. Ou se você adora a Deus, você vai obedecê-lo em tudo. Em várias questões, como mais uma vez eu poderia citar aqui. Quer ver um exemplo? Ofertas, dízimos, guarda do sábado, essas coisas. Se você sabe que é a vontade de Deus e você quer adorá-lo, você deve guardar essas coisas. Se você sabe, se você adora, você vai obedecer. Agora, o contrário também é verdadeiro, né? Pelos meus atos eu serei conhecido. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, diz assim, olha, que nem todos os que dizem o nome do Senhor serão salvos, mas aqueles que vivem de acordo com o que o Senhor pede. Por quê? É porque existe uma regra, uma lista de coisas para a gente fazer para que a gente seja salvo? Não. É porque a nossa obediência a Deus reflete se de fato nós somos adoradores dele. Se não o obedecemos, não o adoramos. É simples. E se não o adoramos, nós adoramos outro ser, outra coisa, mas não a Deus. Adorar a Deus requer fidelidade, né? Eu não posso adorar a Deus e ser mentiroso, por exemplo. Será que tem uma relação positiva? Será que eu posso adorar a Deus e viver da forma que eu quero? Não, eu adoro a Deus. Meu coração está com Deus, mas a minha vida, quem manda sou eu. Será que é assim? O que você acha? Então, adorar a Deus requer obediência. Eu poderia corrigir essa frase. Eu poderia dizer assim, que adorar a Deus é adorar a Deus. É amar a Deus. Tá? Isso aí já é o resumo de tudo. É amar a Deus. Então, que esse seja o nosso foco e que seja também, de fato, o desejo do nosso coração e que nós possamos colocar isso em prática todos os dias. Amém? Vamos orar? Santo e bondoso Deus, querido Pai amado, Criador dos céus e da terra, aprendemos hoje mais uma vez a respeito dos salvos e dos perdidos e percebemos, Senhor Deus, que necessitamos cada vez mais de estarmos perto do Senhor para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade e para que dessa forma possamos ser redimidos, transformados e salvos por Ti. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor purifique as nossas vidas das nossas iniquidades, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor fortaleça a nossa fé e que nesse momento também que sabemos da sua breve volta, que o Senhor nos capacite cada vez mais. Dá-nos a Tua graça, dá-nos o desejo a cada dia de estudarmos a Tua palavra, de aprendermos mais de Ti e de nos prepararmos para a Tua breve volta. Oramos desde já e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Obrigado por estar conosco em todos os dias estudando a lição da Escola Sabatina. Que Ele te abençoe, me abençoe também e fortaleça a nossa fé hoje e sempre. Amém? Então fique com Deus.